Prepare-se para mergulhar em um dos maiores mistérios do Evangelho. Uma história que ultrapassa os limites da ciência, da biologia e da compreensão humana. O corpo de Lázaro e a suspensão biológica divina. Lázaro era amigo íntimo de Jesus. Em Betânia, ele e suas irmãs, Marta e Maria, recebiam o Mestre em sua casa, em momentos de descanso e comunhão. Mas em um dia que marcaria a história da humanidade, a vida de Lázaro foi interrompida pela morte. Seu corpo foi deitado em uma tumba, envolto em faixas, selado por uma pedra. E durante 4 dias, a decomposição natural deveria ter seguido o curso comum da biologia. Os órgãos parando, os tecidos se desfazendo, o corpo entrando em colapso. Mas algo inexplicável aconteceu. Quando Jesus chega a Betânia, Marta lhe diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Maria, tomada pela dor, repete a mesma frase, chorando aos pés do Mestre. Foi então que Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essas palavras não eram apenas consolo. Eram a chave de um mistério sobrenatural. Naquele momento, diante da tumba, Jesus ordenou que a pedra fosse removida. Mas Marta advertiu: Senhor, já cheira mal, pois é de 4 dias. A ciência diria: o corpo já entrou em decomposição irreversível. A biologia afirmaria: não há retorno, pois os processos químicos da morte já avançaram. Mas Jesus sabia que estava diante de um corpo que, por intervenção divina, havia sido preservado em um estado suspenso. A ordem foi dada: Lázaro, vem para fora. E diante dos olhos atônitos da multidão, o impossível aconteceu. O corpo, que deveria estar destruído pela corrupção da morte, se ergueu. Os sistemas vitais que haviam parado voltaram a pulsar. Os olhos que estavam apagados voltaram a brilhar. A vida retornou. O que aconteceu dentro daquele túmulo seria a primeira manifestação de algo que hoje chamamos de suspensão biológica. Um corpo que deveria se decompor, mas que foi preservado de maneira sobrenatural até o momento em que a voz do Criador o chamou de volta. Não se tratava de um simples milagre de cura, mas de ressurreição após 4 dias. Algo que não deixava espaço para dúvidas ou explicações naturais. Foi um sinal deliberado, planejado, para revelar ao mundo que Jesus tinha autoridade não apenas sobre a vida, mas também sobre a morte. O corpo de Lázaro se tornou um testemunho vivo de que os limites da biologia podem ser suspensos pela ordem divina. Assim como o sol parou nos dias de Josué, assim como o mar se abriu diante de Moisés, naquele túmulo, o tempo biológico da morte foi interrompido. Não por técnicas humanas, não por ciência, mas por um decreto eterno. Essa história não é apenas sobre Lázaro. Ela fala sobre todos nós. Porque em Cristo, a morte não é o fim. Existe uma suspensão divina preparada para os que creem. Não importa quanto tempo, não importa o estado, a voz de Jesus pode nos chamar de volta à vida. E assim como Lázaro saiu do túmulo, um dia toda a humanidade ouvirá a mesma voz, chamando: Vem para fora! Naquele dia os sepulcros se abrirão e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. O corpo de Lázaro e a suspensão biológica divina nos lembram que a última palavra nunca é da ciência, da medicina ou da morte. A última palavra pertence a Jesus Cristo, Senhor da vida, autor da eternidade, aquele que venceu a morte e prometeu: Porque eu vivo, vós também vivereis.